gente! Hoje eu estou aqui com o Igor Marcondes, um grande amigo, colega médico, e a gente vai falar para vocês vários assuntos relacionados com ginecologia oncológica. Igor, muito bom a gente poder conversar sobre esse tema e para começar eu gostaria que ele se apresentasse e depois eu também vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Igor, sou médico ginecologista, fiz minha especialização em oncologia ginecológica no Hospital do Servidor Estadual, onde o Dr. Marcelo foi meu preceptor. Atualmente atuo tanto quanto ginecologista, com cirurgia ginecológica principalmente, e com oncologia ginecológica também, em alguns serviços públicos e privados de São Paulo. Venho me dedicando à minha formação e experiência, principalmente nessa área da oncologia ginecológica, onde eu mantenho fazendo minha pós-graduação. Atualmente sou aluno de mestrado do Dr. Marcelo e venho seguindo esse caminho desde então. Legal. E um pouquinho sobre mim, eu até o momento eu nunca falei sobre a minha formação. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo e depois eu passei 2 anos no Hospital de Câncer de Barretos, onde eu fiz a ginecologia em São Paulo, depois ginecologia oncológica no Hospital de Câncer de Barretos, e depois dos meus 2 anos lá eu ainda completei meu mestrado e voltei para São Paulo depois. E atuo igual o Igor também em ginecologia oncológica e na ginecologia geral. Nós fazemos cirurgias para câncer ginecológico, mas também cirurgias de mioma, endometriose, cistos ovarianos. E para a gente é muito interessante poder fazer uma abordagem, na maioria dos casos, por via minimamente invasiva, que é laparoscopia ou robótica. E por isso a gente vai falar neste momento com vocês um pouco sobre o começo da carreira em ginecologia oncológica. Então, Igor, conta pra gente, depois que você é um exemplo aí de pessoa que conseguiu, desde o começo, entrar já de cara em grandes cirurgias de ginecologia oncológica após a sua formação aqui em São Paulo. Me diz como foi esse processo, como você conseguiu empregos que você conseguisse já apresentar todo o seu potencial aí como ginecologista oncológico. Quando a gente termina, né, a formação de oncologia ginecológica, a gente já sabe que essa formação não finaliza aí, né? A gente precisa de mais experiência, precisa de estar inserido em serviços onde a gente consiga aprender com outras pessoas, viver outras experiências. Só o tempo de formação acaba sendo muito pouco inicialmente para tudo que a gente precisa aprender, porque é uma subespecialidade muito complexa. Os principais serviços que absorvem a gente, principalmente no início da carreira, são serviços públicos, onde já existem esse serviço de oncologia ginecológica, onde já existem médicos já capacitados, onde você tem um suporte, um apoio, onde você entra como médico assistente, mas sempre tendo uma ajuda, um respaldo de uma pessoa mais experiente que você. Então isso é muito importante no começo, você ter uma pessoa a quem seguir, a quem pedir ajuda, mas também ter uma autonomia para poder exercer a sua subespecialidade. Uma outra porta de entrada da carreira pós-formação também é o próprio networking que você cria na residência médica, te leva para alguns espaços através de preceptores, de colegas, de pessoas que você conhece na pesquisa científica, acaba te levando para outros lugares também que você consegue acessar, tanto público quanto privados. Eu acho que esse é o principal caminho que a gente acaba seguindo após a formação. Também a gente sabe que trabalhar só com essa subespecialidade, principalmente no início, é muito difícil, mas essa própria formação, a experiência, o conhecimento anatômico e da técnica cirúrgica te dá a aptidão para poder exercer também cirurgias ginecológicas benignas. É um caminho habitual de quem forma em oncologia também fazer esse tipo de trabalho, que também é tão importante quanto. Igor, você falou alguns pontos bastante interessantes. Primeiro, um serviço de referência, que é o que você explicou, é aquele hospital que vai receber os casos mais complexos daquela especialidade. Então, tanto na formação
quanto no início da carreira é importante a gente operar esses casos difíceis, poder atender esses casos complicados, até porque nesses serviços de referência vai existir uma equipe multidisciplinar, no nosso caso, com radioterapeuta, um oncologista clínico, toda a equipe que vai dar o suporte também psicológico, fisioterápico para essas pacientes, a equipe de medicina paliativa, que também pode dar um suporte para a gente. Então, nesse serviço, essa paciente vai ser abordada por todas essas equipes de uma maneira integrada, que é a equipe multidisciplinar. E a gente está o tempo todo aprendendo com essa equipe, porque a gente faz reuniões semanais, né, e discute os casos mais complicados e a gente aprende com os colegas. Então, tanto na nossa formação, né, como você bem explicou, como também no início da atuação, é muito legal a gente poder estar nesses serviços de referência. Que até mesmo na prática, hoje em dia, eu mantenho, né, minha prática no servidor público estadual, a gente nunca deixa de aprender. Em nenhuma especialidade médica a gente está pronto, e em especial uma especialidade que envolva oncologia, né, tanto cirúrgica quanto clínica, sempre tem muita novidade e essa troca de experiências é constante. E para encerrar essa conversa sobre ginecologia oncológica e início de carreira, eu gostaria de eu falar um pouquinho e também o Igor explicar o porquê que ele escolheu essa área de atuação. No meu caso, o primeiro contato que eu tive, na verdade, foi na residência médica. A oncologia ginecológica faz parte da grade da formação do ginecologista, e desde o primeiro contato, eu acho que o fato de você cuidar de pacientes que estão em um momento muito vulnerável da vida delas, assim, você acaba criando uma espécie de vínculo e de satisfação pessoal quando as coisas dão certo. Isso é muito, muito gratificante. É claro que depois, com a vivência da oncologia, a gente descobre que nem sempre as coisas vão dar certo, mas esse envolvimento emocional e esse poder ajudar essas pessoas te enriquece muito de espírito, de emocional, mais do que os casos ruins te pesam. Eu acho que é uma balança que acaba sempre pendendo por positivo, assim. Você acaba sempre saindo mais feliz e alegre das vitórias dos pacientes que você pode ajudar, e isso me traz muita gratificação, assim. Então, eu acho que é por isso que eu escolhi esse caminho. Legal, eu concordo plenamente com o Igor, também é o motivo de eu ter escolhido ginecologia oncológica. Na minha formação, eu gostava muito de obstetrícia no começo. E aí, ao longo da residência de ginecologia e de obstetrícia, eu comecei a gostar mais de cirurgia, e aí, no final da minha formação, gostei mais dos casos oncológicos. E aí, meio que a nossa formação vai se tornando mais especializada naquilo que a gente gosta muito de fazer e que a gente vê um sentido, um propósito na nossa vida. E que é exatamente isso, a gente tem aquela gratificação no final do dia de que a gente fez o melhor para aquela paciente. Muito obrigado, Igor. Foi muito bom essa conversa. Valeu.